Oi, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Aprendiz de Engenheira. No vídeo de hoje, né, dando continuidade à nossa saga aí de capacidade de cargas, nós vamos falar um pouco das estacas hélice contínua e nós vamos falar sobre o método de Antunes Cabral. No vídeo anterior, quem assistiu viu que a gente falou um pouco sobre o Aoki Veloso, né? Quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, é só clicar para poder assistir e também vou deixar o link na descrição, tá bom? Bom, vamos ao que nos interessa, né? Vamos ao nosso exercício de hoje. Bom, para nos auxiliar na explicação do conteúdo de hoje, eu trouxe essa atividade para vocês, que fala o seguinte: usando o perfil geotécnico acima, calcular a capacidade de carga da estaca para a adoção de hélice contínua com 8 metros de profundidade, diâmetro de 40 centímetros e com carga prevista de projeto de 60 toneladas-forças. Bom, galera, primeiro de tudo, né, antes de partir para os cálculos, determinar quais são os dados do nosso problema. No caso, os meus já estão marcados aqui, né, os dados que foram informados no problema, no exercício, e aí a gente vai partir, então, para as etapas do cálculo. Nesse vídeo, eu vou gravar para vocês o primeiro passo e o segundo passo. O primeiro é o cálculo dos nossos dados geométricos, né? E o segundo passo é o cálculo das parcelas laterais, tá bom? Então, esses dois passos eu vou estar gravando nesse vídeo e o restante do exercício eu vou gravar no próximo vídeo para vocês. Para calcular, né, pelo método de Antunes Cabral, nós temos um formulário. Deixa eu compartilhar com vocês. É esse formulário aqui. O método de Antunes Cabral também é um método empírico, tá, galera? Bom, esse formulário nos diz o seguinte: para encontrar o RT, eu preciso encontrar o RP e o RL. O que é o RT? É a minha resistência total, é o que me interessa, é o que eu estou precisando, né, saber, precisando conhecer. O RP é a resistência da ponta, né, da minha estaca, e o RL é a resistência lateral da minha estaca. Aí, para encontrar o RL, eu tenho que seguir esse formuláriozinho aqui, essas duas formulazinhas aqui. E para encontrar o RP, também tem essa fórmula aqui. E somente quando eu encontrar o meu RL e o meu RP é que eu vou poder calcular o RT, tá bom? Que é a resistência total aí relacionada ao solo, né, devido à minha estaca. Bom, voltando aqui para o nosso exercício, o primeiro passo aí, como eu informei para vocês, é o cálculo dos nossos dados geométricos, né? O que são os dados geométricos? No nosso caso aqui, serão as nossas áreas, a área da ponta e a área lateral. Para calcular a área da ponta, simplesmente π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. O nosso diâmetro não é de 40 centímetros, não foi falado? Então, vai ser π vezes 40 dividido por 4, tá? Aí, no caso, nós vamos ter aí, como resultado, o valor de 1.256,64. Então, né, o resultado aí da nossa área da ponta vai ser 1.256,64 centímetros quadrados. A outra área que nós iremos calcular é a nossa área lateral. O que é a área lateral? É a área do comprimento da nossa estaca. Então, galera, essa área lateral ela é determinada pelo comprimento da nossa circunferência vezes 100. Então, nós vamos encontrar o valor por metro, vai ser centímetro quadrado por metro, ou seja, o valor em cada metro ali do nosso perfil geotécnico. O comprimento da circunferência é dado por π vezes d. O nosso diâmetro não vale 40, então vai ser π vezes 40 vezes 100. E aí nós vamos ter aí o resultado de 12.566,37 centímetros quadrados por metro. Então, 566,37 centímetros quadrados por metro, tá bom? E aí nós vamos para o nosso próximo passo. O nosso próximo passo, como eu falei para vocês, é o cálculo das nossas parcelas laterais. Bom, continuando, né? Agora vamos fazer o nosso segundo passo, que é o cálculo das parcelas laterais. O cálculo das parcelas laterais, galera, para a gente fazer ele, a gente tem que fazer uma separação das camadas semelhantes do nosso solo. O que são essas camadas semelhantes? Semelhantes com relação à resistência e semelhantes com relação ao tipo de solo. Aqui, por exemplo, eu separei, já adiantei aqui para vocês, separei, o meu deu 3 camadas, sendo que eu separei da seguinte maneira. Do 9
para o 11, eu tenho uma diferença de 2 NSPT. Do 11 para o 12, eu tenho uma diferença de 1. E de 9 para o 12, eu tenho uma diferença de 3. Então, é uma diferença pouca, né? Do 11 para o 10, aqui na nossa segunda camada, eu tenho uma diferença de 1. Do 10 para o 12, eu tenho uma diferença de 2, né? E do 11 para o 12, eu tenho uma diferença de 1. Então, assim, é uma camada também com pouca diferença no NSPT. Eu não coloquei o 14 incluído nessa segunda camada, porque o 14 dele para o 10 já dá uma diferença de 4 NSPT. Então, já é uma diferença bem discrepante. Então, eu optei por deixar ele separado. Mas você vai adotar a forma que você vê que está mais clara, né? Para entendimento e também para um melhor resultado, tá bom? Também com relação ao tipo de solo, né? Como vocês podem ver, os meus 3 primeiros metros estão todos na areia, no solo areia. Então, é um tipo só de solo, não tem muita variação do solo, né? Não tem variação do solo, na verdade. O outro já é todo, tanto a segunda quanto a terceira camada no silto argiloso, né? Também é o tipo de solo, não tem variação, né? No tipo de solo. Então, quando você for fazer a sua separação, você vai analisar o seguinte: tem que ter uma aproximação entre o valor do NSPT, não pode ser uma coisa muito discrepante um do outro, e também tem que ter o mínimo possível de variação no solo, tá bom? Para poder ter uma coisa assim mais certa, né? Um resultado mais próximo, né? Possível, mais assertivo possível. Então, continuando aqui na resolução do exercício, eu dividi naquelas 3 camadas, né? E a minha primeira camada, como vocês viram lá, deixa eu escrever aqui para vocês, primeira camada. Primeira camada. A minha primeira camada, o meu tipo de solo é areia, e é areia pura, né? Como vocês viram lá, primeira camada aqui é esse amarelinho, né? Esses 3 em amarelinho. Eu vou estar trabalhando com areia pura. Então, meu solo é areia pura. Então, areia. Aí, galera, agora eu preciso encontrar quem? Lembra que eu estou calculando o meu NL, né? Eu estou calculando o quê? Minhas parcelas laterais. Estou calculando o NL, não, desculpa. Eu estou calculando o valor do meu RL, da minha resistência lateral. Só que para eu encontrar o RL, antes eu preciso de quê? Eu preciso encontrar o Rzinho L e a área lateral equivalente àquela faixa de solo. Só que o meu Rzinho L, eu preciso encontrar o K e o NL. Quem é o K? O K, ele é tabelado. Eu consigo ver ele na tabela e ele é de acordo com o meu tipo de solo. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui meu formuláriozinho. Aqui está o formulário, né? E aqui nesse formulário eu tenho essas tabelinhas aqui, ó. Como vocês podem ver, fala dos tipos de solo, né? Areia, argila e os coeficientes, né? Que a gente vai atribuir. No caso, o KL, no caso, a gente vai, como a gente está trabalhando com o Antunes de Cabral, né? O método de Antunes Cabral. Então, a gente vai usar essa coluna aqui, esse KL aqui. O KL para areia pura, vale 0,05. Então, nosso KL lá, para o nosso cálculo, vai ser igual a 0,05. Então, voltando aqui para o nosso exercício, o valor de KL é na tabela, né? 0,05. Tá. O que é o NL? O NL, eu vou pegar todos os golpes da camada que eu estou analisando, no caso aqui, a camada que eu estou analisando é essa camada aqui. Então, vai ser 9, 11 e 12 são os golpes que eu tenho. Vou somar esses golpes e dividir pela quantidade. No caso, eu tenho 3 metros. Então, eu vou pegar a quantidade de golpes dividido por 3 metros. Vou fazer mesmo uma média aritmética. Então, vai ser 9 mais 11 mais 12 dividido por 3. Então, voltando aqui, né, para a nossa solução. Então, aqui vai ficar... 9 mais 11 mais 12, dividido por 3, né? Que é a quantidade aí de metros, né? Que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, resolvendo aqui esse exercício, esse cálculo, né? Nós vamos obter que 9 mais 11 mais 12 dividido por 3 é igual a 10,67. Tá? A gente vai encontrar um valor de 10,67.
Só que nós vamos arredondar esse valor. Então, 10,67 a gente vai arredondar para cima, tá bom? Então, aqui nós vamos ter que aproximadamente o nosso NL aqui seja igual a 11 golpes, tá bom? Então, aqui, voltando aqui para nossa resolução. Então, 10,67, aproximadamente 11 golpes, tá bom? Tá, já temos o KL, né? Que nós olhamos na tabela. Eu coloquei no lugar errado. Deixa eu substituir isso aqui lá em cima. Eu coloquei isso aqui na segunda camada. Já temos o nosso KL, né, que nós encontramos, que é 0,05, 0,050, né, na verdade. E já temos o nosso NL, que é 11 golpes. Então, é só substituir aqui para encontrar o RL, 0,050 vezes 11, né? E aí, a gente vai encontrar que o nosso RL é igual a 0,55. Então, o RL aqui vai ser igual a 0,55. Tá bom? E a área lateral? Bom, lembra que nós calculamos a área por metro, a área lateral por metro, 12.566,37 centímetros quadrados por metro, nós estamos falando de 3 metros, então vai ser 12.566,37 vezes 3, tá bom? Aí nós vamos ter aí que a nossa área lateral, né, vai ser igual, deixa eu só pegar aqui o resultado para vocês, 37.699,11. Então, vai ser igual a 37.699,11, o quê? Centímetros quadrados, tá bom? Então, essa vai ser a nossa área lateral para essa camada. Tá. Mas a gente está procurando o RL, né? A resistência lateral nessa camada. Nós não falamos que a resistência lateral para essa camada é igual a Rzinho L vezes a L? O Rzinho não é 0,55? Então, 0,55 vezes a nossa área, que é 37.699,11. Não é isso? E aí, esse cálculo, né, nos dará o valor do nosso RL1, que é igual a 20.734,51. Então, é 20.734,51, tá bom? Esse é o nosso RL1. Agora, nós vamos calcular a segunda camada. O mesmo processo, galera. Vamos olhar o tipo de solo, achar o nosso K, enfim, é o mesmo passo a passo. Na segunda camada, vai ser a nossa camada verdinha aqui, nós estamos trabalhando com 11, 10 e 12, tá? Então, é 11 mais 10 mais 12. Então, aqui vai ser 11, 10 e 12. Isso aqui dividido por 30. Quando eu faço esse cálculo, eu encontro, por 30 não, desculpa, por 3, eu encontro 11 golpes, tá? Então, aqui nós encontramos 11 golpes, que é o nosso NL, tá bom? O nosso K, para a nossa segunda camada, deixa só eu corrigir essa informação aqui. O nosso K, né, para a nossa segunda camada, vai ser o quê? Vai ser de acordo com o tipo de solo da nossa segunda camada. Vou ter que olhar lá naquela tabelinha, não é isso? Então, nós iremos lá, né, na nossa tabelinha lá do nosso formulário, verificar a nossa forma, desculpa, o valor do nosso K de acordo com esse solo aí que nós estamos trabalhando da segunda camada. Só voltando aqui, galera, para eu poder mostrar para vocês, né? Porque senão eu falo e depois vocês vão... De onde que ela tirou esse solo? Bom, aqui no exercício, o solo da segunda camada é uma areia silto-argilosa, tá? Então, o que a gente vai olhar lá na tabelinha é o K, né? O coeficiente para a areia silto-argilosa. E para a areia silto-argilosa, o nosso K vale 0,044, tá? Então, o K que a gente vai adotar aí é igual a 0,044. Então, voltando aqui, né, para o nosso exercício, o nosso K aqui na segunda camada
vai ser 0,044, tá bom? Esse é o K aqui da nossa tabela, tá? Então, o nosso RL aqui vai ser o quê? 0,044, né? Vezes 11, que é a nossa quantidade de golpes, né? Que foi o número de golpes que nós determinamos ali no valor do nosso NL. Então, 0,044 vezes 11, a gente vai encontrar aí que o nosso Rzinho L é igual a 0,0484. Então, vai ser 0,0484. 0,484, perdão. Não tem zero, não. É 0,484. Esse é o valor do nosso RLzinho. Agora que nós já temos o RLzinho, falta a gente encontrar quem? O AL, a nossa área lateral. Lembra que nós estamos trabalhando o quê? Com 3 metros. A nossa área lateral, nós já temos ela, né? Nós já definimos que a nossa área lateral por metro é igual a 12.566,37, não é isso? Então, galera, voltando aqui, nós vamos ter que a nossa área lateral para a segunda camada vai ser igual a 12.566,37 vezes 3. Coincidência. Por que coincidência? Porque, por coincidência, a gente está trabalhando com o mesmo número de metros, né? No caso, os mesmos 3 metros que nós usamos na camada 1. Tá? Então, por coincidência, né, nós teremos aí uma área lateral igual de 37.699,11 centímetros quadrados. 11 centímetros quadrados. Agora, nós iremos calcular o nosso RLzão 2, né, que é a nossa resistência lateral da segunda camada. Simples, vai ser 0,484, né, que foi o valor que nós encontramos de RLzinho, vezes 37.699,11 centímetros quadrados, que foi a área aí que nós encontramos, né, para a nossa segunda camada, não foi isso? A área lateral da segunda camada? E ao fazer esse cálculo aí, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar que o nosso RLzão 2 é igual a 18.246,34. Então, aqui vai ser 18.000, né? 246,34. Pronto, encontramos então o nosso Rzão L, que é a nossa resistência lateral da segunda camada. Só uma informação importante, a unidade medida, né, para a nossa resistência lateral aqui vai ser KGF. Nós estamos trabalhando com a unidade KGF, tá bom? No final a gente transforma para tonelada, depois que a gente tiver feito o cálculo todo da resistência total, nós transformamos todo mundo para tonelada, tá bom? E agora nós vamos fazer a nossa última camada, tá? A nossa terceira e última camada, que é lá nos 14, na profundidade de 7 metros, né? Os 14 golpes, e nós continuamos com o mesmo solo, né? Que é a areia silto-argilosa. E para a areia silto-argilosa, nós já conhecemos o valor do nosso K, né? Nós já tínhamos olhado na tabela. Deixa eu só escrever aqui o tipo de solo. Areia silto argilosa. É o mesmo tipo de solo para camada 2 e para camada 3. Então, aqui nós temos uma areia silto-argilosa e o valor do nosso K, segundo a tabela, para esse tipo de areia é de 0,044, né? E o nosso N aqui vai ser apenas 14. Por que vai ser apenas 14? Porque eu tenho só 1 metro na minha camada, né? Nessa terceira camada, eu tenho só aqui a profundidade de 7 metros. Eu não tenho mais nenhum outro metro. Então, não preciso fazer uma média, porque vai ser esses mesmos 14 golpes aqui, o nosso NL, tá bom? Então, voltando aqui, terceira camada, o valor do nosso NL vai ser igual a 14 golpes. Então, substituindo aqui, né, nós vamos ter o quê? Que o nosso Rzinho L vai ser igual a 0,044 vezes 14, tá? Então, aí, ao calcular aqui, nós teremos que o nosso Rzinho L, né, o nosso dado aí, seja igual a 0,616. Então, 0,616, tá bom? E aí, nós temos que determinar aqui a nossa área lateral para essa terceira camada. A nossa área lateral não é 12.566,37 por metro? Aqui não é só 1 metro? Então, nossa área lateral aqui vai ser 12.566,37
566,37 centímetros quadrados. Feito isso, nós vamos ter aqui, então, né, que o nosso a nossa resistência lateral na terceira camada é igual a 0,616 vezes 12.566,37, tá? Que no caso aqui é o nosso Rzinho L, né, vezes a nossa área lateral, tá bom? Então, esse resultado aí na nossa terceira camada vai ser de 7.740,88 kgf. Então, 7.740,88 kgf, tá bom? E aí, galera, que nós já temos as 3 camadas calculadas, nós vamos fazer o quê? Uma soma desses valores, né? E a gente vai encontrar o nosso RL total. Então, eu peguei o valor que eu encontrei na primeira camada, de 20.734,51, mais 18.246,34 da segunda camada, mais 7.740,88 da terceira, somando tudo deu 46.721,73 kgfm, dividido por 1.000, eu encontrei 46,72, ou seja, aproximadamente, né, 47 toneladas, tá? Então, isso aí é o valor do nosso RL. No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês o cálculo do nosso RP, né, para a gente poder dar continuidade aí na solução da nossa, no caso da nossa capacidade de carga, né, segundo esse método aí. Lembrando que eu quero o R total, e para mim ter o R total, eu preciso do RL e o RP. Então, no próximo vídeo, eu vou explicar para vocês os demais passos, né, que é o cálculo do RP e do R total, e todo o procedimento até finalizar aí essa análise pelo método empírico de Antunes Cabral, tá bom? Eu agradeço vocês pelo carinho, né? Se você gostou, deixe seu like no vídeo, e até o próximo.